Pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui. É muito bom saber que você aceitou esse desafio de aprender uma nova língua. Gente, vocês não têm ideia da urgência que é isso, do quão isso é necessário para a igreja, o quanto isso é uma arma para a igreja. Exatamente. Para tirar vidas das mãos de Satanás e trazer para o reino de Deus. Hoje eu estou aqui feliz demais, né? Eu quero bater um papo com a Rosimeire Santos, que é a idealizadora desse curso Libras para Igrejas. Ela é da minha igreja, eu vejo o trabalho dela, o empenho, eu vejo o quanto os surdos se dedicam e têm uma amizade muito sincera com ela, sabe? Aquelas vidas que estão ali quando eu estou na igreja, Rose, eu observo você, poderiam estar todos perdidos. Sim. Mas não. Sim. Deus está te usando com essa habilidade, né, com esse dom, para que aquelas pessoas possam se conectar a Ele. Exatamente. Então isso é muito legal. Agora, uma coisa interessante, existem algumas dúvidas que eu tinha, eu não sabia, e quem está assistindo pode ter também. Qual é a porcentagem de surdos no Brasil? Nós temos, no território nacional, nós somos em mais ou menos, estamos na média acima de 300 milhões de pessoas. 10 milhões são surdos, pastor. E apenas 1%, 10 milhões de surdos nós temos no nosso território nacional. E apenas 1% conhece a salvação. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando do verdadeiro amor, de dar sem querer receber, e saber quem é Jesus, porque realmente eles não conhecem, eles não têm uma visão de Jesus como nós, ouvintes, temos hoje. Isso é estarrecedor. É verdade. De 10 milhões de pessoas, 1% conhecer a palavra de Deus, daí você já tem ideia do quanto que essa missão é importante. Exatamente. Do quanto isso é algo assim para ontem. Exatamente. Né? E muitas vezes, pastor, a gente pensa assim, mas eu não conheço surdo, mas eu nunca vi um surdo próximo da minha casa, eu não vejo surdo. Você não conhece, você não se depara com o surdo porque você não aprendeu Libras. Porque o surdo, ele vai onde ele sabe que tem alguém que vai conversar com ele, onde ele será bem recebido. Sim. E ele sai mesmo. Se a gente começar a procurar, em primeiro lugar, nós temos uma visão espiritual. Eu creio que Deus, ele atrai até nós os surdos. E isso que tem acontecido comigo. Por isso que hoje na nossa igreja nós temos surdos. Né? Não só na nossa, mas em várias outras igrejas. São poucas igrejas, mas que tem surdos porque são atraídos a nós. Através do quê? Da amizade, da língua brasileira de sinais, porque você só vai fazer amizade com alguém se você conseguir conversar com ele, né? O básico, né? E a partir daí é onde que nós começamos o evangelismo. O evangelismo com surdo. Eu posso até contar uma experiência interessante, pastor? Conta. Algo muito interessante que aconteceu. Uma das histórias... Eu fui para um hospital, para um pronto-socorro, muito difícil eu ficar doente, mas nesse dia eu fui para o pronto-socorro. E lá eu vi na sala de medicação um barulho, uma confusão ali acontecendo. E Deus falou no meu coração, porque Deus fala, Rose, vai ali, vai naquela sala. Eu falei, quando eu cheguei, levantei e fui. Quando eu cheguei, estava enfermeiros, homens, segurando uma moça, mais outras duas enfermeiras nervosas tentando dar uma injeção nela. E Deus falou, ela é surda. Meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, na hora, Deus, o Espírito de Deus me encheu de ousadia ali, eu entrei. Falei, calma, gente, calma, todo mundo parou. E aí eu falei para ela, calma, eu sou intérprete. Ela acalmou. Meu Deus. Vê que coisa de Deus. Coisa de Deus. E muito aí forte. O que aconteceu? Ela explicou que ela conseguiu ler, ela passou com o médico e ela conseguiu ler que o que estava, a injeção que ela iria tomar daria alergia nela, que ela tinha problema nos nervos. Por isso que ela estava desesperada. Por isso que ela estava desesperada. Mas não tinha ninguém capacitado naquele hospital que soubesse falar Libras. Naquele pronto-socorro,
nenhuma palavra, não pensaram, poxa, ela é surda. Não pensaram nisso. Sim. E ali ela me explicou o que estava acontecendo. Eu fui voluntária ali naquele momento que Deus preparou e expliquei o que estava acontecendo. Troquei telefone com ela não sabia nem como me agradecer. Aí os enfermeiros veio, nossa, gente, que legal. Parece que nós estamos em outro mundo, nós esquecemos do nosso próximo. Sim. E ali eu falei para ela, vai na minha igreja, né? Ela falou, não, meu esposo não gosta de crente. Falei, não tem problema, mas sempre que você precisar de mim, você pode me ligar, tá meu telefone, tá minhas redes sociais. E aí ela pegou e levou meu número. Um dia, e eu sempre conversando com ela, um dia, sem convidar, eu ganhei ela para Jesus. Glória a Deus. O esposo dela apareceram na igreja e os 2 filhos. Olha. É coisa de Deus. É coisa de Deus. É algo que... Viver isso. Eu falei, é Deus. Então Deus prepara. Então foi preciso eu aprender Libras para acontecer isso na minha vida. Né? Então a gente ganhou uma família para Jesus. Exatamente. Rose, uma época da minha vida eu tive banda de rock. Então se fala muito de estratégia de evangelismo. Se fala muito de você se fazer de tolo para ganhar o tolo. Né? Como o Paulo falou. Então, é até engraçado, gente, mas eu era cabeludo, era mais magro, tocava baixo na banda, fazia aquela coisa toda, aquela exposição, tudo para falar a linguagem do roqueiro, tudo para atrair ele, para tentar falar, cara, vem cá que tem uma vida nova para você e você não precisa mudar o teu estilo, né? Você não precisa mudar o teu estereótipo. E quantas almas se achegaram a Cristo por uma estratégia, né? Agora, gente, os surdos estão aí. Estão. Entendeu? E você precisa absorver a linguagem para poder trazer esse tipo de pessoa para a presença de Deus, né? E é um desafio maior ainda, porque não é algo... É algo mais nobre, porque você vai aprender uma nova língua. Entendeu? Não é só ali... Eu não estou falando que a banda de rock era menos que isso, mas era mais fácil. Ali você pega é música, né? É mais fácil. Você vai aprender os sinais, você vai aprender a se comunicar, como falar. E o engraçado, Rosa, eu quero te perguntar uma coisa. Hoje num mundo tão globalizado como é esse, todo mundo praticamente ouviu falar de Jesus, dos que ouvem, certo? Muita gente ouve falar de Jesus pela televisão, pela rádio, pela internet. E o surdo? Existe surdo que nunca ouviu falar de Jesus? Então, quando nós nos deparamos com o surdo, quando nós falamos para ele de Jesus, ele procura o quê? Uma imagem. Ele não conhece a história que Jesus veio ao mundo como Filho de Deus que morreu numa cruz. Ele fala, Jesus é aquele, eu já vi. Ele fica lá, na cruz. Ele explica isso, ele não tem o entendimento, ele não tem o conhecimento da Bíblia. Para ele, Jesus é um símbolo, imagem. É aquela imagem. É incrível. O pensamento do surdo é muito diferente do nosso, porque é visual. Então, ele acredita naquilo que ele vê. Mas você sabe que ele é Deus? Não. Ele é o Filho de Deus? Não. Deus lá no céu. Mas quem é Deus? Olha Eles só. não conhecem. Ele não conhece o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Olha, uma coisa interessante, pastor, é que eu trabalho em empresas. E nas empresas, os próprios funcionários, é difícil ter pessoas que falam em Libras para dar um oi, para sentar numa mesa, almoçar junto. A gente sempre vê os grupinhos. Então eu vejo aquilo ali, quando no meu horário de almoço, como uma possibilidade de levar o Evangelho. Então eu sou a ouvinte que eu faço questão de sentar com o surdo que está sozinho numa mesa, né? Então hoje profissionalmente, hoje a língua de sinal, a gente pega currículos, né? E dá preferência realmente para quem tem língua de sinais, porque é lei. Sim. Hoje você saber, as empresas, lugares públicos precisam ter preparo para isso. Precisa. Todo lugar público. Só que infelizmente essa lei não se cumpre no nosso país, né? Eu conversando com meu esposo, eu falo, o que adianta? Ele vai no local, vai no mercado, vai na padaria, não tem quem fale. Não tem quem fale a língua fale com ele.
Aí precisa tentar escrever, tentar comunicação. Ele poderia sair dali e fazer um BO, lutar pelo direito dele, uma denúncia. Mas como que ele vai chegar na delegacia? Tem o delegado preparado? Né? Não tem. Então nós cristãos, isso veio para que nós possamos nos aproximar do surdo. Então você pode ser um voluntário. Falar, poxa, eu vou te ajudar sim. Eu vou conversar com o advogado sim. E você levar o evangelho, porque você consegue. Você ganha o surdo primeiro quando você consegue ganhar a confiança e a amizade dele. Por isso que hoje em nossas igrejas nós temos surdos, graças a Deus. Mas existe sim, pastor, como o senhor falou, a estratégia. Então é necessário, tanto profissionalmente como ministerialmente, a gente saber a língua brasileira de sinais. Ou seja, esse curso não é só uma capacitação para a igreja, mas também é uma capacitação pessoal de cada um que vai fazer o curso, vai aprender. Sim. Né? Então, de repente, na tua empresa, você vai se abrir uma nova porta para você. Porque se você fala, para quem fala Libras, não, para quem faz Libras. Libras. Né? Quem fala em Libras. Quem fala em Libras é um segundo idioma. Tão importante quanto o inglês, quanto o espanhol. Até mais. Até mais. Ela é uma língua oficial do nosso país. Porque o mercado precisa absorver muito isso ainda. E não existe gente para fazer. É pouco mesmo, né? A quantidade de pessoas que fazem. Então, assim, inclusive você faz trabalhos assim, né, Rose? Você vai traduzir para empresas, para várias empresas. CIPATES e assim por diante. Eu trabalho com isso. Profissionalmente, eu trabalho com isso. Só que, não só profissionalmente, eu uso isso no ministério da minha igreja, que eu creio também que é um chamado de Deus. Puxa, que bênção. Na verdade, Rose, as Libras, elas começaram a aparecer um pouco mais nos dias de hoje por causa da esposa do presidente Bolsonaro, a Michelle. Né? Sim. Na verdade, todo mundo estava meio que alheio a isso, né? Aí, de repente, aparece lá tradutor em tudo e ela fazendo aqueles sinais lá e tal. Eu tentando aqui, gente, não é? E assim, puxa vida, é algo que é lei, né? Sim. Precisa existir. Então, pastor, em 2000 foi assinada a lei que o surdo não é obrigado a ser oralizado, porque eles eram obrigados a ser oralizados. Então ele poderia até usar a língua de sinais, mas eles eram obrigados a ser oralizados. Isso em 2000. Em 2002 foi oficializado a língua brasileira de sinais como uma língua oficial do nosso país, Brasil. E só em 2010 que foi reconhecida a profissão de intérprete. Então muitas coisas aconteceram, já está acontecendo e hoje, que explodiu por causa da primeira-dama, né? Mas já tinha as leis. Rose, uma coisa que eu acho que é interessante. Ali, a Bíblia tem uma linguagem, assim, bem diferente. Sim. Entendeu? Sim. Tem palavras lá que vem do hebraico, tem um monte de significado e tal. Qualquer intérprete pode traduzir um texto bíblico? Não, gente, isso vai causar polêmica, pastor. Vai causar polêmica. Qualquer intérprete, ele pode ser o melhor intérprete do mundo. Mas se ele não conhece a Bíblia, ele não consegue traduzir, interpretar os contextos da Bíblia. Por quê? Vamos lá. No nosso idioma, né, português, nós temos mais de 600 mil palavras, né, no português, fora as técnicas e científicas. E na língua brasileira de sinais nós temos 3.000 palavras, ou seja... Tem que fazer milagre. Tem que fazer milagre. Então a gramática já é diferente, certo? E a Bíblia, ela fala muito por parábolas, são histórias que nós precisamos trazer para a nossa realidade hoje. Então, uma pessoa que ela não estudou a Bíblia, que ela não conhece a palavra de Deus, ela consegue interpretar de forma um português sinalizado, ou seja, que não vai trazer o entendimento para o surdo.
Agora, o contexto, porque aquilo, a comparação para as nossas vidas hoje, isso é algo que está acontecendo dentro das igrejas, isso é novo. Isso é novo. Então, o nosso curso traz isso, traz esse diferencial, que não é apenas você vai aprender a trabalhar, vai na sua empresa, vai usar, mas a tradução da Bíblia é algo diferente, que não é para qualquer um. Então, esse é o diferencial do nosso curso, o curso da Rosimeire Santos. Então, todo lugar público tem que ter a comunicação com Libras. Com Libras. Principalmente nas igrejas. As igrejas. Igreja católica, igreja evangélica. Igreja católica, todo lugar, a lei diz que é todo lugar público. A igreja é um lugar público, o mercado é um lugar público, a farmácia é um lugar público, todo lugar. A lei foi para todos. Então hoje, talvez, você fala, eu não tenho condições de ter um intérprete. Mas se um surdo, ele chegar e ele quiser fazer essa lei valer, ele pode chegar na igreja e falar assim, eu preciso de alguém que me fale aqui o banheiro, a água, o que é aquilo. Precisa ter uma pessoa que fala Libra, sim. Ele não precisa estar interpretando, mas ele precisa ter um intérprete no local, em qualquer lugar público, né? Inclusive nos nossos hospitais, né? Precisa. Principalmente, né? Principalmente. É um caso também muito interessante, né? Que durante o curso vocês vão ver, a gente tem um tempo com surdo nas nossas aulas. A gente tem um testemunho de uma surda que ela precisa ligar a web dela e mandar, porque o hospital, pronto, ela tem que levar a filha dela no médico, então o médico precisa falar comigo. Ela fica assim, com o celular, o médico e a Rose. Chamada de vídeo, porque não tem, né? Precisamos fazer, vamos começar por nós. Às vezes a gente pensa, pastor, que é impossível aprender Libras. Isso que eu quero te falar agora. Rose, como foi esse negócio aí? Como é que chegou as Libras na tua vida? Como é que você falou assim, agora eu vou ser uma intérprete de Libras? Pois é algo, eu falo, é algo surpreendente, porque eu nunca me imaginei falando uma nova língua, qualquer outra língua. Eu tinha muita dificuldade, sabe, pastor, em aprender na escola. E um dia, eu sempre trabalhei bastante na obra, né, na igreja. E um dia um pastor, que eu faço questão de falar o nome dele, o pastor Rubens, chegou e falou, Rose, você vai estudar Libras. Nós vamos... Esse pastor já tinha uma visão, então. Ele já tinha uma visão, porque é necessário que o pastor abrace... Entenda isso. A necessidade. Exatamente. Porque quando o surdo ele vem para a igreja, ele não é ovelha do intérprete, ele é ovelha do pastor. Exatamente. Eu sou o quê? O braço do pastor, eu sou o obreiro que vai ajudar na comunicação, nos estudos bíblicos e assim por diante. E o pastor, ele tinha isso no coração, de ter as ovelhas que precisavam chegar, cuidar, que precisava chegar ao evangelho, e eu não lembro nunca. Ele vai. Falei, não tem como você vai, Rose. Falei, se Deus está falando através do pastor, eu vou. Ele me deu o curso. Ele te deu o curso de Libras? De Libras, o curso básico de Libras. Que ano? Quando foi isso? Tem uns 16 anos ou mais. Ou mais. 16 anos ele já tinha uma visão. Ele já tinha uma visão. Então eu já trabalho há mais de 15 anos com isso, né? E aí, eu trabalhava em outra área na época. Aí eu falei, eu vou tirar tempo para aprender Libras, né? Aí você começou lá na aula? Comecei. Primeiro dia de aula, eu voltei derrotada, gente. Eu falei, aquilo é impossível aprender, né? Mas aí eu comecei a orar, a entender a importância. Aí eu comecei, primeira visão que eu tive não foi espiritual. Eu pensei, poxa vida, meu próximo. Às vezes a gente entra no ônibus, a gente vê, ou no metrô, você vê um surdo conversando, você para e fala assim, nossa, poxa vida, eu poderia fazer uma nova amizade, é um ser humano. Sim. E
Aí, depois disso, eu falei, não, vou aprender sim. E comecei a orar. Eu falo que foi um milagre eu aprender Libras. Então, eu oro, como hoje eu oro. Antes, nós oramos para dar o curso, nós trazemos a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita, pastor. Sim. Porque é da vontade de Deus. Com certeza, que o absoluta. surdo conheça o Evangelho, conheça a libertação, a cura, a restauração, o mover do Espírito Santo. Essa sim é a vontade de Deus. E foi assim que eu comecei a orar e fui aprendendo Libras. Aí eu fui me aperfeiçoando, perseverando, porque não foi fácil. E comecei, aí quando a gente, é bem interessante, porque eu não via surdo, assim, direto. Quando eu comecei a aprender Libras, Pareceu um monte. começou a brotar nos lugares. Me conta uma coisa, qual foi a primeira experiência que você teve? A primeira. Logo depois que você começou, você falou assim, nossa, era pra eu estar nisso aqui mesmo. Poxa vida! Nossa! No meu bairro tinha uma menina chamada... Eu vou falar o nome dela também, porque hoje nós somos super amigas. Eu sabia que ela era surda e eu sempre via de longe, mas é a coragem, né? Aí um dia eu falei, não, é agora. Eu já aprendi o básico, que é o oi, tudo bem, né? Então eu vou falar oi, tudo bem. Se ela quiser falar mais coisa, eu corro. Encontrei ela num ponto de ônibus, aí eu perguntei, oi, você é surda? Eu falei pra ela, você é surda? Ela, sim, sou surda. Eu, então, aí já comecei a mostrar minha habilidade. E aí? Então, eu aprendendo Libras. Pronto, ela, verdade. Aí ela assim, verdade. Aí ela começa, eu falei, ixi, agora eu só sei isso. Aí eu já peguei um papelzinho, já, tô aprendendo. E aí a gente criou uma amizade. Olha, então, o que eu aprendia nas aulas, eu comecei a praticar com ela, né? E o surdo... O surdo, ele tem essa necessidade, ele encontrar um ouvinte, poxa, um não, ouvinte... Imagina, a pessoa não escuta nada. Nada. Aí acha um ali que fala a língua dele. Poxa vida, né? Isso, Deus. Nossa, então criar amizade. Aí, Rose, vamos no mercado? Vamos lá. Rose, vamos ali. E eu comecei a ser voluntária. E através dessa menina, foi onde que eu fui treinando o que eu aprendia no curso de Libras. Mas aí, lógico, a gente começa um curso básico, mas a gente não pode parar, tem que fazer a faculdade, tem que continuar. Mas você tem que dar o primeiro passo. Hoje, os meus amigos são surdos. Olha. Eu tenho amigos surdos e ouvintes, então nós podemos ir comer uma pizza como amigos. Com amigos, eu até estava conversando com um casal de amigos, que às vezes a gente fala, vamos num restaurante, vamos comer algo diferente, e a gente vai. E como? Minha primeira língua é o português, né? Mas a segunda é Libras. Então nós conversamos, mas o restaurante para, o local para, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. E isso tem que ser algo normal para nós. Tem que ser algo normal. E foi minha primeira experiência com essa amiga, o nome dela é Alzidete, ó, o sinal dela. Só para ela saber, ó, que eu falei dela. E é uma pessoa maravilhosa e hoje ela é minha amiga. Graças amigona. a Deus. Rose, eu acredito que esse curso vai ser um diferencial na vida das pessoas que estão fazendo ele. Tá? Eu tenho certeza disso. Ainda mais pelo que Jesus disse em Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Né? Amém. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Isso inclui os surdos. Inclui essas mais de 9 milhões de pessoas que ainda não tiveram a chance de ouvir a respeito do amor de Deus. Né? E, pastor, o nosso curso, ele não fica preso só a sinais. Nós ensinamos os parâmetros em Libras, porque é como você vai aprender a interpretar a Bíblia, através dos classificadores. É um curso bem amplo e dinâmico, que não tem como não aprender. Então não são apenas sinais, você vai aprender a interpretar a Bíblia. É muito importante que você pense com carinho a respeito disso. Sim. Para que a tua igreja tenha um ministério de Libras, né?
Ou então o teu supermercado tem alguém que fale Libras. A tua farmácia, a tua loja. Pastor, Não algo muito que é importante na área de psicologia. Você que é médico, psicólogos, os surdos precisam de psicólogos Verdade. que trabalhe com isso, que consiga ouvi-lo, dar uma orientação, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, eles têm muito, nós trabalhamos muito nessa área com surdos, suicidas, depressivos. E a tendência deve ser maior. Sim, porque, pastor, a maioria dos surdos, foram abusados sexualmente, houve violência doméstica, e ele não conseguiu expressar aquilo ali, não conseguia se Aquele defender. negócio tá ali, tá apertando dentro. Então hoje são adultos, muitos, a maioria sofre muito com isso. Então nós precisamos sim de doutorados, pessoas que queiram fazer isso. Nós somos capacitados pelo poder de Deus a dar orientação, a cuidar, a orar, a aconselhar. Mas já pensou você poder fazer um atendimento com um surdo, sem um intérprete? E mudar a vida de uma pessoa. pessoa. A vida de uma pessoa. Você pode salvar uma vida. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Né? Não tem preço. Não tem preço, não tem preço. E Jesus comprou todos na cruz do Calvário, inclusive os surdos, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu já conheci, pastores falam, não, a pessoa querendo implantar o ministério fala, não, Deus vai curar. O surdo hoje, ele não quer a cura, ele não quer ouvir. Por quê? Porque ele pode falar. Ele fala através das mãos, eu sempre falo, o surdo fala como? Através das mãos. Como que ele ouve? Através dos olhos. Hoje nós temos a língua oficial. Muito bom. É o nosso país. Hoje o surdo, ele quer o quê? Inclusão. Olha o sinal de inclusão. Isso que ele quer. A quer inclusão. Estar junto e misturado. Quer estar junto, todo mundo junto, misturado. Mas eu não quero ser intérprete de Libras. Mas você já pensou em abraçar alguém e falar assim, Jesus ama você? O surdo quer ouvir. Exatamente. E existe como? Tem como. Agora, gente, é muito importante que você comece esse curso e termine ele, tá? Que você vença a empolgação. Você realmente chegue onde você quer chegar. Rose, deixa aqui um conselho importantíssimo para que a pessoa que está aqui com a gente comece esse curso e termine ele. Um conselho importantíssimo. Qual que é a principal dica que você deixa? O principal é o amor. Olha. É o amor. É a empatia com seu próximo. É você se colocar no lugar dele e aprender a amá-lo. E quando você ama o surdo, você ama a língua dele. Você falou uma coisa muito importante. Se houver amor, não precisa que uma lei obrigue você a fazer. Muito bem, pastor. Não é verdade? É verdade. Se você está cheio do amor de Deus, Falo não tem tudo. como você guardar isso só para você. Você vai querer espalhar isso. Entendeu? Então, assim, se há amor, não precisa de uma lei para nos empurrar. Amém? Vamos para cima, gente. Vamos para cima, porque aqui é só o começo. É verdade. O pastor faz isso, ó. Ensinando o pastor, ó. Não é assim não, né? Não. Rapaz, é assim. Esse sinal é de I love you. Amo você.